bom dia. Olá, bom dia. Live de hoje vai ser como identificar e lidar com um narcisista. Tema um pouco polêmico. Eu recebi um direct assim de uma seguidora. Eu aprendi tudo isso aí na prática. Quem viveu sabe. Eu vou aqui, o foco vai ser falar sobre o relacionamento amoroso com um narcisista, mas no final eu vou dar uma pinceladinha sobre pai, mãe e amigos, conhecidos narcisistas, tá? Porque o narcisista ele é narcisista em tudo e não só no relacionamento, né? Então talvez você não tenha um relacionamento, mas você tenha ele presente de uma outra forma na sua vida. E um pai ou mãe narcisista é tão prejudicial quanto, se não mais. Eu acho que mais. Acho que mais porque é difícil a gente se desvincular de pai e mãe, né? Relacionamento acaba. Pai e mãe, não. Certo, gente? Vamos lá, então, falar sobre isso? Primeiro, cliquem aí no aviãozinho, manda para as amigas. Quem tá precisando ouvir falar sobre isso. Você sabe que tá se envolvendo ali com alguém que tem sinais vermelhos, já manda para essa pessoa, tá? Primeiro eu quero que vocês entendam que narcisismo é uma característica que todos nós temos um pouco. Eu, você, todos nós. Somos um pouquinho narcisistas. O que diferencia esse narcisista que a gente fala? Na verdade, é a pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Aí é um transtorno. Sai do normal. É uma coisa muito exacerbada, é uma disfuncionalidade nessa pessoa na maneira de existir, na maneira de lidar com pessoas, de se relacionar, tá? É um transtorno. Então é quando isso realmente não aparece de uma forma simples, é em tudo. Vocês vão ver, eu vou descrever aqui como que é essa pessoa. E no final eu vou falar sobre as fases, porque tem 3 fases de um relacionamento com um narcisista, tá? São fases muito delicadas, é bom que você entenda. Já para evitar, o que é o melhor dos mundos? É identificar logo de cara e nem se envolver. Mas nem sempre isso é possível, né? Então é uma percepção dessa pessoa sobre si mesma disfuncional. Ela se vê. Como que o narcisista se vê? Narcisista, entendam, é a pessoa com transtorno, tá? Eu não vou ficar falando transtorno em todo momento. Então, narcisista, vamos entender que a gente está falando da pessoa com transtorno. Como que essa pessoa se vê? Primeiro, pode ser homem e mulher, tá? Eu sei que aqui eu falo com mais mulheres, então eu vou falar ele, mas pode ser homem ou mulher. Tanto é que a gente tem mães narcisistas. Essa pessoa, ela se vê grandiosa. Ela se vê, assim, merecedora de tudo que tem de melhor no mundo. É um ego gigantesco. Ela olha para os outros sempre como insuficientes. É como se os outros tivessem obrigação de reconhecer nela tal grandiosidade. De reconhecer quanto ela é maravilhosa. De reconhecer tudo que ela faz. É uma arrogância gigantesca, né? Ela acha que as pessoas têm o dever de servi-la, de servi-lo, como se fosse uma obrigação, de idolatrá-la. Ou essa pessoa também, talvez seja uma pessoa que fala muito bem de si mesmo, que, nossa, se jogue lá em cima porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ou uma outra forma que passa despercebido muitas vezes é a pessoa que se vitimiza. É o vitimista, o narcisista vitimista. Ah, porque nada dá certo, porque todo mundo erra com ele. Todo mundo erra. Ele já passou por um monte de relacionamentos, nenhum deu certo, mas a culpa é sempre do outro. Ele não reconhece o próprio erro. O errado é as ex da vida dele. A ex era louca, a ex era controladora. Sabe, é sempre a culpa do outro. O vitimismo também é uma forma de manipulação usada por narcisistas, tá?
Cuidado, porque isso geralmente a gente tem outro conceito, né? A gente acha que o narcisista, ele tá sempre se exaltando, mas essa também é uma forma de se exaltar, é culpar o outro para vê-lo, para as pessoas ver ele como coitadinho, tá? Presta atenção. E por que um relacionamento com um narcisista geralmente é sempre uma relação abusiva? Sempre é assim, é uma pessoa vulnerável e o narcisista, relacionamento abusivo, tóxico. Por quê? Porque o narcisista, ele acha na mente dele que ele está sempre certo. Ele nunca está errado. Já me lembrei de... A Jennifer mandou, já me lembrei de alguém. Tenho certeza que é muito mais comum que a gente pensa. O narcisista, ele acha que ele está sempre certo, ele não pede desculpas e se pede, não é de uma forma reconhecendo mesmo o próprio erro. Ele não se doa, porque é um relacionamento que ele acha que todo mundo tem que aplaudi-lo, né? Tem que idolatrá-lo. Como é que ele vai se doar? Como é que ele vai olhar para o outro, para a necessidade do outro? O narcisista, ele tem muita pouca empatia. Empatia. A capacidade de eu me colocar no lugar do outro, de eu pensar como o outro se sente. Putz, errei com a pessoa. Coitada. Se eu fizer isso, ela vai se sentir assim. Ele não tem essa capacidade. Até existe, muito pouco, mas é quase nula. Diferente do psicopata. O psicopata, tem gente que confunde, né? Narcisista com psicopata. Narcisistas são egoístas? Com certeza. Egoístas, arrogantes, só pensam nele, tá? O narcisista e o psicopata geralmente são confundidos. Por quê? O psicopata parece, porque ele também não tem tanta essa empatia. Aliás, o psicopata não tem nenhuma empatia. O narcisista que tem um pouco. Só que o psicopata, ele vai mais para um caminho perverso mesmo. Para uma coisa mais perversa. O narcisista, nem tanto. Ele acha realmente que as pessoas têm a obrigação de amá-lo, de adorá-lo. O psicopata, não. Ele vai usar para obter um fim. E geralmente usa de perversidade. Então, não é a mesma coisa. Tá? O narcisista, o que mais que ele é? Ele é uma pessoa invejosa. Por quê? Ele não consegue se alegrar pela alegria do outro. Ele não consegue, a parceira dele, aconteceu alguma coisa? Não, era para acontecer comigo. Como assim? Não, o outro não pode ter, quem tem que ter é ele. É como se o outro estivesse tirando dele. É algo que ele estivesse perdendo. Então, ele é extremamente invejoso. Tanto da parceira, mães narcisistas também são muito invejosas dos filhos, das filhas, pais, porque ele acha que se o outro tem é como se ele não tivesse. Eu tenho uma paciente que ela lida com um pai narcisista e esse pai é assim, se ela comprar alguma coisa pra ela, se ela der um presente pro namorado, se ela for viajar, primeiro, ele não vai se alegrar, ele vai falar assim, ah, nossa, eu também queria ir viajar, eu não posso ir viajar, eu tô com conta pra pagar. Inveja. Inveja porque o outro ter na cabeça dele, ele não pode ter. Certo? Pessoas narcisistas geralmente vão trair. Vão trair. Por quê? Porque ele precisa ter reservas. O que o narcisista busca? Ele busca fãs. Ele busca ser idolatrado. Ele busca aplausos. Não tá suficiente. Uma ali não tá suficiente. Por isso que ele vai começar a atrair. Ah, essa aqui já conquistei. Vou conquistar outras. Próximo. Ele não vai parar. Entende? Ele tá sempre... Por isso que o narcisista ele é tão perigoso. Porque as pessoas se encantam com ele. Mas eu já vou chegar nisso. As pessoas se encantam. Ele conquista realmente. No começo ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele tá tentando conquistar fãs. Depois que ele já conquistou, tá nem aí. Não tá nem aí mais pra essa pessoa. Tá? Por isso que geralmente, se você namora um narcisista, se você é casado, se você se relaciona,
Os seus parentes, a sua família talvez o amem, os seus amigos. Por quê? Porque para quem tá de longe, o narcisista ele é maravilhoso. Ele é a melhor das pessoas. Nossa, ele faz de tudo, ele é simpático, ele é carismático, ele encanta. Mas para quem chega pertinho, começa a ver como ele realmente é. Então, às vezes, eu já ouvi casos assim, da pessoa falar: eu terminei com ele, me fez muito mal e a minha família ainda o ama. Por que a sua família o ama? Porque a sua família viu uma versão dele diferente que você. Ele se mostrou diferente. Eles não enxergam essa pessoa que você falou. Ele não se mostrou totalmente. Só você que estava de pertinho, que era realmente a vítima dele, que conseguiu ver. Tá? Então é muito comum isso. Quero explicar sobre as fases da conquista do laço do narcisista. Como que é? São 3 fases. Primeira delas, a conquista. E é nessa que todo mundo se engana. Porque, como eu falei, o narcisista ele é maravilhoso para quem ele quer conquistar. Ele vai sonhar o teu sonho. Se você tem um sonho de casar, de ter uma família, nossa, vamos casar, vamos ter a nossa família. Ele vai sonhar com você, ele vai dar nome para os filhos, ele vai imaginar o seu casamento, ele vai dar passos, sim, nessa direção. É aquela pessoa super intensa que acabou de te conhecer, já tá vendo casa para alugar, já tá pondo nome nos filhos, já tá planejando o casamento. Por quê? Porque ele vai sonhar o teu sonho. É como se ele te suprisse. Todas as necessidades que você tem, tudo que te falta, ele vai suprir. Para quê? Para que você fique dependente dele. É um vício que ele tá criando em você. Ele vai te requisitar demais. Então, ele vai querer te ver todo dia. Aquela coisa super intensa. Não vai sobrar você para mais nada e para mais ninguém. Entendem? Ele vai requisitar você em todos os aspectos. Ele vai te fazer você se sentir uma pessoa perfeita, maravilhosa. Ele elogia, ele encanta. É a teia ali, né? Ele tá deixando você entrar na teia dele. Você vai se sentir a melhor das mulheres, a perfeita. E ele geralmente também nessa fase te afasta de tudo o que pode te fortalecer. Ele vai te afastar das suas amigas, dos seus amigos, da sua família. Por quê? Quanto mais você se afasta, quanto mais vulnerável você está, mais ele te domina. Entende? Por isso que eu falei que ele te supre. Ele vai querer te ver o tempo todo. Ele vai querer que você saia com as suas amigas. Ele não vai querer que você tenha tempo para sua família. Por quê? Porque ele quer te dominar. No fim das contas é isso. Ele está lhe conquistando, te viciando, causando uma dependência em você para te deixar vulnerável. Então você vai se afastar de todos os seus amigos, da sua família, de tudo que te faz bem. Essa é a primeira fase. Toma uma água. Essa é a primeira fase, certo? Já na segunda fase, a coisa muda. As coisas mudam muito. Por quê? Ele já te conquistou. Você já está dependente dele. Aí ferrou. Aí ele começa a fase da depreciação. Ele começa a te depreciar. Ele começa a te ofender, a te insultar, te criticar. Tudo ele te critica. Nossa, como você fala alto. Nossa, como você grita. Nossa, que roupa horrorosa. Você tá gorda, hein? Sabe? Começa isso. Ele te colocou lá no pedestal e agora é hora de, cair. Agora é hora de derrubar. Uma pergunta. Uma pessoa consciente do próprio narcisismo, você acha que ele escolhe se comportar dessa forma? Não. Não, Jennifer. Ele não escolhe se comportar dessa forma, por isso que é um transtorno de personalidade. Ele realmente acredita nisso. Foi alguma coisa na infância, alguma coisa que o fez se comportar dessa forma. E ele geralmente não percebe. É por isso que é tão difícil de um narcisista mudar. Porque ele não vê o próprio erro. Ele não toma essa consciência e vai procurar ajuda. Entende?
Pra gente procurar ajuda, falar, eu quero mudar, eu preciso primeiro reconhecer que eu estou errada. Até eu vi muito por cima que tem um canal no vou falar o nome da rede de vídeos, vermelhinha, sabe? Tem um canal lá que é um ex-narcisista. É um narcisista em tratamento. Ele mesmo abriu o canal dele, se intitula Narcisista, e ele é como se fosse um narcisista em recuperação. Eu não tive tempo de ver o conteúdo, se realmente é bom, mas só dele reconhecer já é muito legal, né? E geralmente esses transtornos de personalidade, conforme a pessoa vai envelhecendo, vão ficando mais tranquilos, geralmente, tá? Onde que eu parei? Na depreciação, na segunda fase, né? Na fase ele já te conquistou, aí ele começa a te depreciar. Começam mentiras, porque ele mente muito. Começam traições. Você era a única da vida dele. Hoje não é mais. Hoje ele começa a trair. E muitas vezes ele não vai fazer nem questão de esconder. Muitas vezes ele vai jogar na cara. Eu já vi isso, tá? O cara trai. Lembra que narcisista tem homem e mulher. Só um exemplo. O cara trai, vai lá e conta ainda pra mulher que tá do lado dele. Só pra ver ela no chão, ver ela arrasada. Isso acontece. Tá? Então ele vai trair, ele não vai fazer questão de esconder. Ele vai usar de tratamento de silêncio. Você fez alguma coisa que ele não gostou, ele vai ficar dias sem falar com você. Ele vai te manipular da forma que ele puder. A pessoa super intensa que queria te ver de segunda a segunda, de repente, ele desaparece até final de semana, ele some. Ele aparece quando ele quer, de 15 em 15 dias, sabe? Uma vez por semana, mal responde tuas mensagens. Você fica assim, o que tá acontecendo? Como assim? Cadê aquela pessoa? Porque é do 8 pro 80. Aliás, é do 80 pro 8. Do 80 pro 8. Aquela pessoa some e você fica assim, cadê? O que aconteceu? E você se culpa. O que eu fiz de errado? O que aconteceu? O que eu fiz que ele mudou desse jeito? Ele é a pessoa que você... Se você descobrir uma das mentiras dele, você pode tá explícito assim, ó, tá na cara. Ele não vai assumir. Ele mente. Ele criou aquele vício do amor. Vício da atenção dele, o vício do carinho dele. Como você está viciada nisso, e agora ele está fazendo ao contrário, ele dá migalhinhas. Dá uma migalhinha aqui de afeto. E volta a sumir, tratamento de silêncio, aparece quando quer, trai, mente. Tudo que te deixa segura, ele te critica. Como assim? Digamos que você tem amigas, ele vai criticar todas as suas amigas, vai tentar acabar com aquela situação. Você tá segura no teu trabalho, ele vai criticar. Você tá segura de qualquer forma, da sua aparência, ele vai te criticar. Você tá malhando, você tá emagrecendo, ele vai te criticar, sabe? Tudo que te deixa um pouquinho melhor, ele vai tentar te derrubar. Por quê? Porque ele só tem poder quando você tá lá embaixo. Se você souber do teu valor, se você tiver amor próprio, ele não consegue mais te dominar. Então ele quer te deixar no chão mesmo. Ele vai usar as suas feridas contra você. No começo ele era o cara super compreensível, que te escutava, que te apoiava. Aí você se abriu, você contou que você tem um problema com a sua mãe, que você se sentiu rejeitada, você contou que você tem problema com aquela amiga, ele vai começar a usar isso contra você. Você contou que você tem uma insegurança no teu corpo, uma insegurança no teu trabalho, ele vai usar tudo isso para te derrubar. Ele usa suas próprias feridas contra você. Ele vai fazer com que você se sinta inadequada. Inadequada. É esse o sentimento de inadequação. Como se você não fosse boa mais o suficiente. Você quer voltar a ser aquela mulher perfeita que ele, admirava, que ele te colocava lá em cima. Então você fica tentando buscar essa aprovação dele, que não vem mais, que vem muito pouco. Você tenta encontrar aquele homem do começo, que não existe mais.
E aí vem a terceira fase, que é a fase do descarte. Ele te descarta. É como se ele fosse um vampiro. Ele vampiriza a pessoa, suga toda a vitalidade dela, toda a energia dela, toda a autoestima. A pessoa adoece nessa fase, adoece. Ela fica realmente acabada, derrubada. Acabou com a autoestima dela, sugou toda a vida que ela tinha, toda a vitalidade que ela tinha. E aí ele parte para outra, termina, começa a se relacionar com outra, muda a vítima. Essa é a verdade. Ele muda a vítima dele. Só que, quando ele... É um ciclo que praticamente não se acaba. Porque quando ele percebe que você está se reconstruindo, que você está se reerguendo, ele volta. Isso que é o do narcisista. Porque além dele acabar com você, é um ciclo muito difícil de sair, porque ele volta. Ele tá sempre voltando. Quando ele percebe que você tá bem, não, ele te ama. Ele te ama, ele percebeu, ele reconheceu os erros dele, ele te ama. Você é o amor da vida dele, ele tá com outra, mas ele tá falando que te ama. Aquela ali que ele tá Você é a mulher da vida dele. Vamos fazer acontecer, vamos fazer o nosso sonho se realizar. E aí muitas mulheres ficam nessa vai e volta, nessa gangorra, indo e voltando. Ela não consegue seguir a vida, não consegue encerrar esse ciclo. Esse é o problema, ele sempre volta. E volta e não vai voltar diferente, não. Vai fazer a mesma coisa, vai te conquistar, quando você estiver na dele, acabou de novo. É comum que ele utilize de linguagem passivo-agressiva, falar baixo, aparentemente calmo, mas para tentar nos desequilibrar, nos colocar em... Com certeza. Com certeza. É isso que ele quer. Ele quer te ver desestabilizada. Pra você sair de louca mesmo. Ele vai falar e vai desfalar, sabe? Vai dizer e vai dizer que não disse, porque você é a louca. Tem uma blogueira, uma produtora de conteúdo, chama Lara Nesteruk. O caso dela ficou bem repercutido aí nas redes. Ela gravava Olha, meus cabelinhos estão tudo arrepiados. Ela gravava as conversas dela com o marido dela. Ela chegou a esse ponto de gravar. Por quê? Porque a pessoa que vai dizer, vai fazer um combinado com você e de repente, não, você é louca, tá louca, nunca falei isso. Então a pessoa ela começa, será que eu tô louca, gente? Será que a culpa é minha? Ela começa a se questionar. E realmente você vai sair do sério, né? Como manter o equilíbrio com uma pessoa assim? Ele vai conseguir o que ele quer, que é te desestabilizar. Vou beber água. Ele vai conseguir, né? Como eu falei, as chances dele mudar são quase nulas. Porque é uma pessoa que não reconhece que está errado. O problema é sempre o outro. Errado é ela, errado é ele, errado é a minha ex, é a minha atual. Então, como que essa pessoa vai procurar ajuda? É difícil de um narcisista chegar em terapia, por exemplo. Porque o errado é o outro. E se ele chega na posição que ele quer que a gente concorde com ele. Que a gente passe a mão na cabeça dele. Ele não quer mudar. Ele só quer uma validação de que é verdade. Não, você é ótimo. O problema era ela. Ele vai em busca disso. E ele não fica. Porque quando a gente confronta, mostra assim, um outro lado, ele sai. Ele não busca ajuda. Como lidar com esse tipo de pessoa? Como é que a gente lida? Complicado, né? Se puder, não lide. Essa é a regra para o narcisista. Se você tem escolha, não lide. Não se envolva. Saia desse tipo de relacionamento. Eu sei que é difícil. Não é fácil sair de um relacionamento assim, porque é uma teia. É um vai e volta. Você já tá vulnerável. Então, se você tá num relacionamento, procure ajuda. Fortaleça a sua autoestima, o seu amor próprio, para aí você conseguir sair. Mas a gente consegue evitar esse tipo de relacionamento. Se você já conhece como funciona um narcisista, você tá solteira,
O ideal é você evitar logo no começo. Porque o quê? Uma pessoa super intensa, como eu falei, que quer te conquistar de qualquer forma, que vai falar o que precisa, que sonha o teu sonho, que vai te afastar. Então, o que você tem que fazer? Não se afastar do que te faz bem de outras coisas. Uma mulher madura, uma mulher com autoestima boa, ela se previne de situações. Ela não se coloca em qualquer situação, ela não entra. Ela escolhe quem entra na vida dela. Então ela não vai perder as amizades dela, ela não vai se afastar da família, ela não vai deixar de lado o trabalho dela, ela não vai largar os projetos dela e ficar dependente daquele homem. Esse é o principal, é você evitar. Percebeu que a pessoa está sendo muito intensa? Opa, calma que eu tô te conhecendo agora. Não é assim. A pessoa que se apaixona por todo mundo, que deixa todo mundo entrar na vida dela, ela não tem limites, não tem barreiras ali. Tá tudo aberto, tá escancarado. Pra quem quiser entrar, entre. Não é assim. Não é assim que a mulher madura se comporta. Então, prestar atenção nesse começo. Ao menor sinal vermelho, fuja, não fique. Tá? E se você está nesse relacionamento, procure ajuda pra sair. Você é a sua única garantia. O único relacionamento que não pode ser perdido é o seu com você mesma. Os outros são passageiros. Os outros a gente não leva pro resto da nossa vida. Só que tem relacionamentos com narcisistas que, por exemplo, é um pai, é uma mãe, é um chefe do trabalho, aí fica mais complicado, né? Como que eu vou romper com meu pai e com a minha mãe? O narcisista, ele ama. Ele ama. Ele não é igual ao psicopata que ele é incapaz de amar. Ele ama. Porém, ele ama dessa maneira toda disfuncional. Não é um amor tranquilo, não é um amor saudável. A Josi. Um companheiro ou companheira que tem um transtorno narcisista, acho que é mais simples. Tava falando sobre isso. Acho que é mais complicado quando é alguém da família. Um pai ou uma mãe, por exemplo, por se fazer de vítima para os outros. Exatamente. Essa pessoa, esse pai ou essa mãe narcisista, como que a gente lida com eles? Com espaço. Tá, você não precisa romper com teu pai, com a tua mãe. Você vai conviver o mínimo possível. O máximo que você aguenta. O máximo que não te machuque. O máximo que não acabe com você. Porque é uma pessoa igualzinha. É uma pessoa que ela é vitimista, que ela é invejosa, que ela vai ter inveja do filho, vai ter inveja da filha, não vai se alegrar com as suas conquistas, vai te depreciar. Tudo que você faz ela vai criticar. Ela vai acabar com você. Então você convive o que dá. Um pouquinho. Começou a ficar tóxico, abusivo? Tchau. Limites. Não dá pra morar com uma pessoa assim. Entendeu? Então busca a sua independência pra não conviver com uma mãe, com um pai assim. E se fortalecer. O se fortalecer continua. Fortalecer a tua autoestima, o teu amor próprio. Pra você entender que não sou eu, a culpa não é minha. Porque esses pais e mães, eles jogam tudo na cara. Como se você tivesse em débito com ele. Você está em débito. Você tem o dever de fazer as coisas por ele. Teve uma fala de uma paciente que o pai dela jogava na cara as vacinas que ela tinha tomado na infância. É uma pessoa assim. Porque a maternidade e a paternidade é doação, né, gente? A gente não faz esperando que o filho vá crescer e vá fazer por mim. Isso não existe. É doação. Só que como ele não tem essa capacidade de se doar, é problemático. Ele não vai conseguir se doar. Então ele acha que o filho está em débito com ele. E ele vai fazer esse movimento aqui, ó, de vitimista e de se vitimizar para todo mundo. Para os vizinhos, para os amigos, para a família. Porque a minha filha não me dá atenção, minha filha não vai me ver, a minha filha não faz nada por mim, ingrato, ele vai fazer esse movimento.
E quem não o conhece, vai comprar, né? Vai comprar porque o discurso dele é convincente. É você que tem que estar bem com si mesma pra falar, não, tô nem aí. Não estou nem aí pra opinião dos outros. Eu sei o que me acontece. Por isso que o se fortalecer, estar bem, ter outras fontes de amor saudável. Né? Se é tua mãe, por exemplo, você vai... O teu pai, a tua irmã, a tua família, amigos, ter outras fontes para te suprir desse amor, porque ele não supre. A Jennifer. É difícil, é cansativo, porque ele vem atrás de você quando você está bem e seguindo a vida. Sim, mas ele não vai mudar. O que você tem que entender é que essa mudança prometida, ela não vai acontecer. Olha só, descobri na terapia que meu relacionamento com tantos anos com um narcisista veio devido ao relacionamento com a minha mãe. Sabe por quê? Eu falo pra vocês. Nós buscamos o quê? O que é familiar. Nós buscamos familiaridade. O conhecido. O conhecido nos acalma. Então eu vivi um relacionamento que a minha mãe me detonava, que a minha mãe era narcisista, que a minha mãe se vitimizava. Eu vou para um relacionamento amoroso que ele faz o mesmo. Que ele me desestabiliza, que ele acaba comigo, que ele se vitimiza. E eu vou achar que aquilo é normal. E eu vou ficar achando que a culpa é minha ainda. Então, lidar com pai e mãe é colocar esse limite saudável, é falar não. É não se importar com o que as pessoas estão falando de você. Porque ele vai falar, ele vai fazer os outros comprarem esse coitadismo. Né? Ele não acolhe, ele vai achar que tudo que você faz é frescura. Tá mal? Tá doente? Frescura. Tá com depressão? Ah, que frescura. Corpo mole. É uma pessoa assim. E o filho de um narcisista, ele vai querer agradar esses pais, esse pai ou essa mãe. Ele vai buscar por validação. Ele quer que esse pai, ele quer fazer, ele quer acertar, para que esse pai e que essa mãe olhem para ele e falem: parabéns, filho, realmente, parabéns, você acertou, eu te amo. Só que isso não vem. Então fica uma busca incessante, infinita, por validação. Ele está sempre querendo agradar os outros, está sempre querendo ser validado, uma validação que não vem, e geralmente a pessoa ela cresce com a autoestima muito baixa e leva essa busca de validação para a vida adulta. Vai ser um adulto que está buscando validação em todo mundo. Um adulto que se preocupa demais com a opinião dos outros, que se culpa por tudo, que quer agradar o tempo todo, que é o bonzinho, a boazinha. Então não achem que acaba quando você se distancia do narcisista. Não acaba. Por isso que tem que tratar aqui dentro. Tem que ver o que você está se culpando. Tem que entrar numa terapia para fortalecer esse seu eu que foi enfraquecido durante todo esse tempo. Porque senão você vai continuar buscando relacionamentos assim, disfuncionais, onde você é o vulnerável, onde você busca uma validação. E tem amigos narcisistas também, sabiam? Como eu falei, tem tudo. O narcisista, ele é narcisista do trabalho, da família, do relacionamento amoroso, com os filhos e com amigos. Que são amigos que só vão falar dele. Ele é o maravilhoso, ele é o foco. São amigos que vão usar da vitimização para conseguir alguma coisa de você. Você não atendeu a minha ligação? Ah, não. Não, tô bravo. Te culpa. São pessoas que usam muito da culpa. A culpa é uma arma para o narcisista. É um amigo que ele não tá nem aí para você, ele não escuta o teu desabafo, ele não se preocupa como está a sua vida. Se você levar um problema, o problema dele vai ser 1000 vezes maior. Sabe? Ele não quer falar do outro. Aí é mais fácil ainda de se distanciar, né? Porque é um amigo. Então, percebeu essas pessoas? Preferencialmente não conviva. Não lide com elas. Tenha o que lidar.
se fortaleça, busca outras fontes de amor saudável, não se isole. Não se isole, porque aí você fica vulnerável, e fortaleça o seu eu, a sua autoestima. Tirando essa culpa, abrindo mão do que não está no seu controle, porque o narcisista ele só tem poder se você der o poder pra ele. Se você tira o poder dele, se você tá bem, por isso que narcisista geralmente só se envolve com uma pessoa vulnerável. Porque quem tá bem é mais difícil de ser vítima dele. Por isso que eu falo, a mudança começa em você. A gente não vai mudar o outro, a gente não vai mudar essa pessoa. Isso é impossível. Isso só ele pode fazer. Mas você pode mudar a si mesmo. Isso está no seu controle. Tá? Certo, gente? Eu vou deixar a live salva. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou deixar a live salva. Se vocês quiserem rever, entrar lá e assistir desde o comecinho, ou enviar para uma amiga, enviar para um amigo, vai estar lá. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê lá nos stories. Um beijo. Ótimo final de semana para vocês.